Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Seja bem-vindo a mais um Café com Destino, hoje quinta-feira. A gente está numa semana muito especial, falando sobre prisões da alma. Essa série está ajudando milhares de alunos no Brasil e no mundo. Quero dar boas-vindas aos nossos alunos que estão espalhados pelo mundo, gente de língua portuguesa, né? Brasileiros que estão morando fora do país, Estados Unidos, Europa, Japão, muita gente do Brasil nos segue de diversos países diferentes, mas também nossos irmãos portugueses, né? Nossos queridos alunos e alunas de Portugal. Esse ano nós tivemos mais uma vez em Portugal, tanto no Porto quanto em Lisboa, assinando livros, lançando livros novos em português de Portugal. E foi lindo ver milhares de portugueses numa fila agradecendo pelo livro, dizendo que era aluno do Café com Destino, aluna do Café com Destino. Nós temos esses depoimentos gravados, em breve a gente vai subir provavelmente no canal da Casa de Destino, que é o canal que a gente sobe bastidores e outros programas nossos. Nossos queridos alunos e alunas da África de língua portuguesa, né? Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Deus abençoe muito vocês, né? E hispanos que fazem um esforço de tentar entender o Café com Destino em português. A gente recebe tanta mensagem de gente do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia, do Peru, da Colômbia, que fala, eu sou latino, eu hablo espanhol, pero me estou esforçando para entender o português. Gente que está fazendo um esforço para tentar entender o português por causa do Café com Destino. Por causa disso, a gente está até criando um canal, tanto de YouTube quanto de Instagram, para os nossos conteúdos em espanhol, para ajudar nossos queridos irmãos e irmãs latinos. A aula de hoje, a gente está numa semana assim, muito poderosa, e antes de a gente entrar na aula, eu quero lembrar que o livro Jogo da Vida está entre os mais vendidos do país. Eu estou recebendo, gente, depoimentos de crianças que estão lendo, adolescentes que estão lendo seu primeiro livro da vida, e sendo transformados pelo conteúdo. Pais e mães que têm me escrito agradecendo profundamente. Homens e mulheres já adultos que vão abrir seu primeiro negócio, estão no seu primeiro empreendimento, estão lendo esse livro para aprender como é que é o jogo da vida e dos negócios. Esse é um livro que, além de muito bem escrito, com muitas frases de impacto, a diagramação é muito fácil. Tem gente que está lendo esse livro em um dia. Como o futebol, a gente está em plena Copa do Mundo, pode nos ensinar sobre vida e negócios. Então aqui eu ensino princípios, regras do futebol, claro que baseado na espiritualidade, que a nossa base aqui sempre é a Bíblia, mas como as regras do futebol podem nos ensinar sobre a vida e sobre os nossos negócios. É um livro que está ajudando muita gente, e se você ainda não adquiriu, ele é muito barato. Só para você saber, eu não precisava te dar essa explicação, mas eu abri mão de receber meus direitos autorais antecipados, que toda editora faz isso, né, com escritores best-seller, para esse livro poder sair barato, R$40, para você poder ter acesso. Então entra agora na Amazon, no link que está aqui embaixo, ou onde você gosta de comprar, e adquira esse livro para você, dá para o seu filho, dá para um amigo que está começando um negócio, para uma amiga que tem um sonho de abrir a lojinha dela. Esse é um livro que vai ensinar sobre vida e negócios e a pessoa vai ler muito rápido. Jogo da Vida, adquire agora, porque realmente vai mudar a estação, a fase que você está agora na sua vida e nos seus negócios. Bom, na série Prisões da Alma, a gente tem falado muito sobre passado, claro, lembranças dolorosas, traumas na infância, perturbações mentais. Ontem eu falei sobre saúde mental, psíquica, né? Gente fica remoendo coisas que não perdoa ninguém e acaba gerando um problema maior, que são os surtos, que são quando você enlouquece, literalmente, quando você perde a sua saúde mental. Mas hoje, quinta-feira, eu quero entrar sem sair
do âmbito emocional e mental, porque as prisões da alma são de âmbito emocional e mental, mas dizer como o mundo espiritual influencia isso aqui. E para isso, você entender essa verdade, porque como tudo que eu explico no Café com Destino é baseado no que está escrito na Bíblia, o Café com Destino é a tua escola de vida, aquilo que a escola não te ensinou, a escola te deu base para muita coisa, para você passar na prova da 2ª para a 3ª série, para você fazer o 2º grau, mas não te ensinou o dia a dia da vida, lidar com dinheiro, lidar com pessoas difíceis, lidar com as tuas próprias emoções, tomar decisões certas, ter discernimento e sabedoria para levar a vida, para escolher amizades, pessoas, fazer negócios, construir uma família e mantê-la saudável, que não é fácil para ninguém. Então o Café com Destino existe para isso. Eu quero ser o teu professor, te pegar pela mão, te guiar por uma vida um pouco mais leve aqui na Terra. Não dá para prometer vida boa para ninguém, porque no mundo teremos aflições, mas dá para prometer uma vida um pouco mais leve enquanto a eternidade não chega, se você aprender o que está escrito. Se você levar a sério o que a gente está ensinando já há mais de 5 anos aqui no nosso programa diário Café com Destino. Hoje, eu quero te dar uma base bíblica forte para a palavra perturbação, angústia, inquietação na alma. E você vai ver que muita coisa que te deixa inquieto, perturbado, perturbada, angustiado, é de fundo espiritual. É lógico, está manifestando na alma, nas emoções, na mente, mas o fundo, o motivo é espiritual. Tiago, eu não entendo muito do mundo espiritual. De hoje para amanhã, eu vou te explicar pelo menos o básico. Eu acho que para explicar o mundo espiritual, a gente precisa fazer uma série inteira sobre o mundo espiritual. E você que concorda comigo que a gente precisa ter uma série sobre o mundo espiritual, sobre o que é uma guerra espiritual, o que existe e o que não existe, quais são as forças do demônio, quais são as forças dos anjos, isso existe mesmo, como funciona, eu posso dar ordem no mundo espiritual ou é Deus que dá ordem? O que é o mundo espiritual? Se você tem essa dúvida e essa vontade de aprender esse assunto com a gente, comenta agora aqui no chat online, deixa nos comentários, porque mediante a manifestação dos nossos alunos, a gente vai decidir se parte para um assunto tão sério como esse ou não em uma das nossas séries, tá bom? Agora, a nossa base bíblica está em 1 Samuel, capítulo 16, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 14, que fala assim, que depois que o Espírito do Senhor se afastou do rei Saul, era o rei de Israel, a Bíblia deixa claro que ele começou a ser atormentado por um espírito. Isso gerou angústia, inquietação e perturbação, e ele só se acalmava com uma musicoterapia. Alguém tinha que vir tocar música para ele se acalmar. Olha como é que... Gente, esse versículo aqui define tudo. Tudo que eu quero explicar hoje. Então vamos lá. A musicoterapia, que aí você pode botar com qualquer outra técnica de hoje, terapia, coloterapia, musicoterapia, qualquer outra coisa que você quiser, remédio. Ela resolveu o problema de Saul, Teixeirinha? Hã? Não resolveu. Ela aliviou, tanto que ele voltava, o espírito voltava. Aí Davi tinha que voltar a carpa lá. Ou seja, qual o problema do mundo espiritual? É que você faz algo natural para tentar resolver, alivia, tipo, fiz a terapia, fiz tal coisa, tomei o remédio, aliviou, mas não resolveu. Passa um tempo, volta. Porque a origem é espiritual, então nada natural vai resolver. Então Saul não estava atormentado por uma culpa, por um trauma de infância, por uma lembrança dolorosa, e tudo isso que a gente mencionou essa semana toda. Se você não assistiu a semana toda do Café Contínuo, por favor, assista. Para essa aula aqui ter sentido, você tem que ter entendido a base que eu coloquei desde segunda-feira. Assiste e encaminha para todo mundo que você ama de verdade, quer ver a vida mudada, a semana toda do Café com Destino. Então, a semana toda vem te botando base emocional, mental, porque da onde vem as perturbações, as preocupações, que te tira a tua paz, a angústia e etc, etc. Faz você perder a saúde emocional e depois a mental, que já é a parte química, já é a parte de surto mesmo. Mas agora eu estou te mostrando que existem coisas que não foram geradas no mundo natural. Não foi uma lembrança dolorosa, não foi um trauma, não foi uma traição, não foi um abandono,
não foi uma humilhação, e tudo isso que a gente citou durante essa semana que gera, né, prisões na alma. No caso de Saul, foi que ele fez algo que deixou Deus furioso e Deus tirou a mão de Saul. Tirou a mão dele. Retirou o Espírito de Deus de dentro de Saul. Quando o Espírito de Deus se retira de Saul, a casa está vazia, um espírito de tormento entra nele. E ele começa a ficar perturbado. Mas perturbado no nível de Davi, que era um jovenzinho, estava tocando só a harpa para ele, tadinho, ele pegar a lança e tentar cravar Davi na parede. Ele vira um demônio, ele vira um perturbador mesmo, um perseguidor. Ele já não dorme mais, ele não escuta mais a voz de Deus, começa a contratar necromantes, todo tipo de... Começa a idolatria, começa a romper com Deus. Mas o problema começou não de fundo emocional, de fundo espiritual, gerando problemas emocionais. Ou seja, o mundo espiritual pode gerar problemas físicos e emocionais. E o que você hoje em dia pode estar fazendo para que o mundo espiritual dê legalidade para um problema mental entrar, para um problema emocional se instalar? Falta de perdão, desobediência divina. Deus falou claramente, te mostrou, você sabe que é Deus falando contigo, você tem a confirmação e ainda assim não fez. Falta de humildade e quebrantamento para você pedir perdão pelos seus pecados. Você consegue chegar diante de Deus e confessar teus pecados? Para Deus, eu sou assim mesmo. Porque tem gente que tenta mentir até para Deus em oração. Não, Deus, eu sou perverso, meu Deus, esses pensamentos que eu tenho, essas vontades que eu tenho, tem misericórdia de mim. Aquilo que eu fiz, confessa para Deus, abandona e você vai alcançar a misericórdia dele. Porque talvez essas brechas no mundo espiritual estão causando os tormentos mentais e emocionais. Você está entendendo o que eu estou falando? Às vezes você tem uma pessoa na tua família que está vivendo isso. Pô, meu pai era bom da cabeça, do nada virou uma pessoa perturbada. Às vezes o problema é espiritual, o fundo é espiritual, e está se manifestando como uma perturbação. Ele virou um cara diferente, violento, estranho. Às vezes é um dos teus filhos. Às vezes alguém da tua empresa claramente viu que essa pessoa é outra pessoa agora. O mundo espiritual, sim, interfere no mundo natural, físico e emocional. Então nós precisamos, número 1, básico, fechar as brechas espirituais. Não pode ter nenhum tipo de idolatria na nossa vida. Você só adora a Deus? Se eu adoro a Deus, eu não preciso consultar horóscopo, eu não preciso ler a mão com ninguém, eu não preciso criar nenhum tipo de misticismo, eu não preciso vestir camisa amarela para atrair dinheiro, nem pular 7 dias, eu não preciso de nada. Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, é suficiente para resolver todas as minhas situações, inclusive a mais difícil, que é me levar para o céu por causa dos meus pecados. Ele já resolveu isso na cruz. A graça dele já me alcançou. Então, não estou idolatrando, ou seja, não estou dividindo a glória de Deus com ninguém, porque você não precisa idolatrar somente um Deus religioso, não. O dinheiro é um tipo de Deus. Aliás, a Bíblia diz que você não pode servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, que é o Senhor das riquezas. Quando você só confia no dinheiro, você acha que é o teu salário que vai resolver, que é até a promoção que não sei o quê. Você está servindo ao dinheiro. Mas quando o dinheiro é só a ferramenta para você servir o verdadeiro Deus, aí ele é teu servo. Tem gente que divide a glória de Deus por causa da vaidade, de um elogio. Quantas pessoas me elogiam na rua? Vocês me acompanham? Tiago, você mudou minha vida. Eu falei, eu? Não. Eu não aceito, nunca aceitei esses elogios. Deus mudou sua vida. Eu sou só um instrumento. Quem sou eu para roubar a glória de Deus? Nada de idolatria na minha vida, porque eu não quero abrir uma brecha. Primeiro, eu não quero estar contra Deus, que eu vou perder. Segundo, eu não quero abrir uma brecha espiritual para entrar um problema mental, emocional. Então, a primeira coisa é fechar brechas de idolatria, se tem na tua casa, fecha as portas de idolatria na tua casa. A segunda coisa são as brechas do que você fala e permite acontecer dentro da tua casa. Você, em vez de falar a palavra, de falar profecias, promessas bíblicas, você só fica falando coisa pesada. Essa casa, todo mundo é assim, teu tio era bandido, você também vai ser, seu burro, não sei o quê. O que você fala dentro da tua casa
abre brecha no mundo espiritual para o mundo natural absorver. O que você permite na sua casa. Na minha casa, eu tenho 4 filhos, 2 já são adolescentes, eles estão debaixo de mim até os 18. Só escuta o que eu deixo escutar, vê na televisão o que eu deixo ver, porque na minha casa eu tenho autoridade espiritual para saber o que cria brechas ou não. Então, você que é pai, você que é marido, lembre-se que, biblicamente, nós somos sacerdotes da nossa casa. A gente cuida espiritualmente da nossa casa. A gente que leva a palavra para os nossos filhos, a gente que ora por eles antes de dormir, a gente que profetiza sobre a vida deles. E o homem facilmente perde a autoridade espiritual em casa quando ele está enfraquecido por um pecado escondido, por uma dor do passado que ele não resolve, por um trauma que ele não quer que ninguém saiba. Quando ele não se trata emocionalmente ou está complicado espiritualmente por causa de alguma coisa escondida, ele perde essa autoridade. Ele não tem vontade de orar pelos filhos. Ele não tem a disciplina de ler a Bíblia para os filhos. Ele não consegue nem corrigi-los. Ele não consegue ser exemplo para os filhos imitarem. Então, eu sei que é delicado o assunto e talvez até fira alguns, mas a verdade precisa ser pregada. A Bíblia precisa ser pregada. Então, com muito respeito, com muito amor a você, e nunca me colocando numa posição de perfeição, ao contrário, cada dia, me humilhando diante da poderosa mão de Deus, dizendo que sem Ele eu não consigo, sem a graça dEle já era para mim. E me esforçando cada dia para ser uma pessoa melhor diante de Deus e dos homens. Ser um pai melhor, ser um marido melhor. Pedindo perdão quando eu erro. Essa semana eu tive uma reunião em casa, eu, Janine, com as crianças, e eu pedi perdão para a Janine e para os meus filhos. Por causa de uma conversa que eu tive com a Janine, eu alterei um pouco a voz e falei uma palavra dura. Né? Graças a Deus a gente não fala palavrão lá em casa, mas eu falei uma palavra dura. E como um dos meus filhos escutou, eu reuni todo mundo e voltei atrás naquela atitude. Porque o cristão não é o que nunca vai errar. Eu sou ser humano, infelizmente. Existem coisas que eu não consigo fugir às vezes. Mas o cristão é o que se arrepende. É o que conserta. Chamei, pedi perdão. Falei, filho, papai errou no tom de voz e errou no que falou. Nunca mais você vai ver o papai fazendo isso. E resolvemos. Ou seja, eu não estou falando que você vai ser perfeito, querido. E eu estou aqui sendo vulnerável contigo justamente para te mostrar que o Thiago é perfeitão e está nos ensinando. Não. Várias vezes eu tenho que me consertar. Eu só estou te explicando que ao se consertar, essa autoridade espiritual não sai de você. E a gente fecha as brechas espirituais da nossa casa. Porque lembra-se que o problema de Saul, que era um rei de Israel, que havia profetizado com profetas, conhecia o mundo espiritual. Foi no mundo espiritual que ele abriu a brecha para enlouquecer, porque ele enlouqueceu. De saúde mental mesmo. Mas a brecha começou no mundo espiritual. Então, algumas perturbações, algumas angústias, elas não saem com antidepressivo. Elas não saem com um ansiolítico. Elas saem quando você coloca a tua vida espiritual em ordem. Vou mais profundo. Alguns cansaços não são físicos e nem mentais. São obras do diabo na tua vida. Para roubar a tua energia. Você acorda já cansado. Gente, mas a testa está boa, o sono está bom, eu estou me alimentando direito, ainda estou cansado, dormi 6 horas, 7 horas. É espiritual. Existem coisas que facilmente a gente identifica como espirituais. Amanhã, sexta-feira, eu vou te dar uma lista de coisas que a gente facilmente identifica. Isso é espiritual, cuidado. Por exemplo, o sono é do justo. Se você não consegue dormir, mesmo tomando remédio, é espiritual. Porque se fosse emocional, o remédio já te colocaria para dormir. Então, existem pessoas que, inclusive, na Bíblia estavam enfermas por causa de um espírito de enfermidade. Lucas 13:11 diz que uma mulher comparece diante de Jesus e ela estava curvada diante de um espírito de enfermidade, ou seja, era um problema espiritual que estava manifestando no corpo dela. Em Efésios 6:12, quando o apóstolo Paulo escreve a igreja de Éfeso, atual Turquia hoje, essa cidade está até hoje lá, linda, já visitei Éfeso, ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, ou seja, a nossa luta não é contra o ser humano, mas é contra os principados, potestades e governador das trevas, então, os dominadores do mal. Então, a nossa luta é espiritual primeiro.
E amanhã eu quero te ensinar mais sobre esse mundo para que a gente possa cortar pela raiz toda a brecha espiritual, para que isso não se manifeste nem fisicamente, está repreendido, e nem emocionalmente, mentalmente na tua vida, e nem ninguém da tua família. Se você recebe agora essa palavra, que nenhuma brecha espiritual vai gerar consequência física e emocional em você e na tua família, comenta o teu amém agora, recebe essa palavra. Da mesma forma que eu estou sentindo de fazer um apelo, eu estou sentindo de salvação, né? Eu estou sentindo muito forte de te falar isso. Corta os laços espirituais agora. Declara com o teu amém. Nenhuma brecha espiritual vai abrir legalidade para eu ser tocado fisicamente ou emocionalmente. E começa a fechar as brechas espirituais. Tiago, eu não reconheço quais são. Se tranca hoje no quarto e fala, Espírito Santo, me revela quais são as brechas que estão aqui em casa. O que tem aqui que está abrindo uma brecha espiritual? Que está deixando o inimigo ter legalidade. Porque o inimigo não pode te tocar. Não fica assustado com o inimigo, não. A não ser que você esteja pedindo isso. Como é que você pede isso? Dando uma brecha no mundo espiritual. Você está pedindo, você está convidando. Então amanhã a gente vai se aprofundar nisso, mas se a aula de hoje já te deu mais clareza, você falou, meu Deus, só essa história de Saul aí, ou seja, o cara era de Deus, mas num erro espiritual, Deus tira a mão dele e um espírito de perturbação entra. Aí ele tinha que usar técnicas naturais, como musicoterapia, como alguém tocar harpa para ele se acalmar. Aí ele achava que estava bom, mas depois voltava, porque era demônio, porque era espírito de perturbação. Não era algo emocional que o Rivotril ou a música resolveria. Então tem que resolver na origem, no espiritual, para nunca mais acontecer no natural e no emocional. Pegou isso aqui? Que bom. Comenta se você aprendeu alguma coisa com isso hoje, né? A gente vai ter um vídeo agora do Método Dash para você entender o que é o Método Dash. Eu quero muito que você esteja nas próximas turmas. 7 e 8 de agosto agora em Florianópolis. Avisa para todo mundo de Santa Catarina. Setembro, aqui na nossa sede, o Super Método Destiny, em setembro. E não esqueça que 28 e 29 de agosto tem conferência de destino no Farmácia Arena, no Rio de Janeiro. Em novembro tem Método Destiny, tá? Nos Estados Unidos, em Boston. Você que é brasileiro e mora na América, 13 e 14 de novembro eu estou em Boston. Prepara o coração, que vai ser forte demais. Lembrando que o Método Destiny é uma imersão, a única imersão mundialmente falando, em princípios milenares, princípios bíblicos que dão certo há milênios, que transformam numa raridade, em algo completamente diferente e raro, que vão fazer fila na tua porta se você tem um negócio, se você é uma pessoa, um comunicador. Ou seja, esquece. Além de paz e prosperidade, você vai se tornar uma raridade. Mas esse é uma imersão do Instituto Dash. A Conferência Destino é feita pela Casa de Destino, que é o nosso braço ministerial, né, por onde a gente realiza os ensinos bíblicos, as pregações. E a Casa de Destino realiza uma vez por ano a Conferência de Destino, que são 2 dias de ativação espiritual. Para você que está 100% interessado em espiritualidade, porque são pregações, exposições bíblicas, ambiente profético, para ativar sua espiritualidade, é claro. Você vai participar de um ambiente de milagres, de sobrenatural. É muito testemunho. Gente que entrou ali de uma forma e saiu de outra. 28 e 29 de agosto, no Farmácia Arena, no Rio de Janeiro. Faço votos de paz e prosperidade. Um beijo para vocês e até amanhã, 6h57 da manhã.